Minha gente, o assunto agora é a crise interna do União Brasil. A executiva nacional do partido se reúne agora à tarde para decidir o futuro de Luciano Bivar na legenda. Fontes da alta cúpula do partido dão a expulsão como certa. Eu apurei, inclusive, que o relatório da senadora professora Dorinha indicará por essa saída definitiva. Luciano Bivar, atual presidente da sigla, é acusado por outros integrantes da legenda de ofender e ameaçar o presidente Antônio Rueda, o presidente eleito, que tomará posse em maio. Mas, se antecipada a expulsão, esse período vai ser também antecipado para Rueda. Além disso, os parlamentares alegam que o incêndio nas casas da família Rueda tem indícios de motivação política criminosa, indicando um suposto envolvimento de Bivar no caso. Isso, gente, está com a polícia, é claro, é só uma suspeita desses parlamentares, mas está sendo investigado pela polícia. A gente lembra que a Executiva Nacional se reuniu no último dia 13 de março, quando foi realizada a abertura interna desse processo de afastamento da presidência do partido. 3 dias depois, a defesa de Bivar se posicionou, negando as acusações. Hoje é um desdobramento. Vamos falar com Pedro Venceslau e com a Larissa Rodrigues. Eu vou com o Pedro. Pedro já conseguiu colher a temperatura que indica, Pedro, a possibilidade de um atendimento sumário, ou seja, sem questionamento de ninguém dentro da executiva, acatando esse relatório que, como a gente traz, deve ser pela expulsão. Olha, a Executiva Nacional do União Brasil tem 17 integrantes. São necessários 11 votos para que seja consumada a expulsão de Bivar e também a sua suspensão imediata do cargo de presidente do partido. Ele poderia, porém, recorrer. Eu apurei hoje, conversando com alguns deputados que fazem parte da executiva, que o mais provável é que os 17 membros votem pela expulsão de Bivar, conforme pede o relatório da senadora. Essa decisão, ela unifica as duas alas do partido que até então atuavam de maneiras separadas, como um consórcio. De um lado o DEM, de outro lado o PSL. Lembrando que esse partido nasceu dessa fusão, que era uma fusão pragmática. O PSL era um partido nanico, que abriu a sua porteira para Jair Bolsonaro ser candidato à presidência em 2018, mas depois fechou a porteira e acabou rompendo com Jair Bolsonaro, mas ficou com todo aquele recurso do fundo partidário e com todo o tempo de televisão como um espólio dos tempos bolsonaristas, tornando-se assim uma potência política. Já o DEM, que veio do antigo PSL, um partido que tem uma tradição na política brasileira, muito estruturado no país inteiro, viu ali uma oportunidade de fazer um casamento de interesse. Esse casamento, porém, sempre foi meio atribulado. Só que aí nós tínhamos nesse casamento uma divisão dentro da executiva que contemplava os dois grupos. Só que o Rueda, que era afiliado político de Bivar, era da ala PSL, mas com o tempo ele foi se aproximando de ACM Neto, secretário-geral e principal liderança do DEM, dentro do consórcio do União Brasil, e foi se afastando de Luciano Bivar. Resultado, Luciano Bivar ali se sentiu traído e agora o partido vê uma união em torno desse grupo originário mais ligado ao DEM, que é um grupo que faz uma política mais afastada um pouco do Palácio do Planalto do que fazia Luciano Bivar. Na verdade, o Bivar deixava o partido meio confuso, porque fazia gestos ora para o governo, ora para o bolsonarismo. O Bivar não construiu ali as pontes políticas para criar uma boa relação com a legenda. E agora vai pagando o preço político por isso. Então, hoje a gente vê os principais quadros do partido, como Mendonça Filho, ACM Neto e o próprio Rueda, fechados nessa posição de expulsar Luciano Bivar. Larissa, rei morto, rei posto, mas a sombra de Bivar não se dissipa por aqui. Ele ainda pretende recorrer a instâncias superiores e manter seu cargo na mesa da Câmara dos Deputados, é isso? Exatamente. O Pedro traz para a gente essa expectativa que até o próprio Bivar, conversando com algumas fontes, já entendeu. Que hoje, a derrota de hoje, sim, mas que a guerra pode continuar nessa tentativa, né? Vitória nessa de hoje, mas que pode continuar. Primeiro, o que me pontuaram, que ele questiona muito o fato de ter ali no que eles divulgaram, seguindo o regimento, de que após a decisão de hoje, que deveria ser automaticamente já
ele afastado. Então, vamos supor, ao que tudo indica, ele deve ser afastado, não só afastado, mas expulso do partido, que seria imediato essa determinação. Ele alega que não, que precisa de 5 dias, então, para a sua defesa. Há essa previsão hoje, que ele possa apresentar essa defesa em 5 dias, mas que já seja imediata, determinada a ação, de acordo com o que foi aprovado. Esse é o primeiro detalhe. E um segundo detalhe é que a União Brasil já tem uma expectativa de, decidindo hoje pela expulsão do Bivar, já ir à mesa diretora da Câmara para pedir o cargo de primeiro secretário da mesa, que hoje é um cargo do Bivar. Esse cargo ele é importante ali na mesa diretora da Câmara, porque é quem cuida, entre outros detalhes, da verba interna da casa. Então, mexe com muita coisa ali dentro da Câmara dos Deputados. Há um entendimento, até em uma jurisprudência de outras decisões da Justiça Eleitoral, de que o cargo como um todo pertence ao partido. Então, se naquele acordo firmado lá na presidência, em 5 de janeiro, ia falar 2, mas esse ano foi 5, em 5 de fevereiro, melhor dizendo, quando se teve a volta dos trabalhos, o acordo era que caberia à União Brasil um cargo na mesa diretora da Câmara. Então, a União Brasil quer ficar com esse cargo. E há quem diga, inclusive, que a União Brasil queira também o cargo de deputado do próprio Bivar. Mas aí seria uma decisão, uma discussão jurídica ainda mais lá para frente. Para encerrar, o que se entende ali também que está indo a passos largos para o bolsonarismo e se afastando do Palácio do Planalto, como o Pedro trouxe para a gente. Obrigada, Larissa e Pedro. A gente vai girar um pouquinho mais, daqui a pouco tem análise sobre municipais.